Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus esteja nos abençoando poderosamente mais um dia, mais uma manhã ou tarde, né? Mas que o seu dia possa ser ou possa estar sendo uma bênção no nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 11. Vimos alguns capítulos já vimos aí o que acontece, né? Salomão morre e aí vem Roboão. E a gente viu no capítulo 10 toda a situação que acontece, ele ouve pessoas erradas, querendo ou não, ele busca mesmo satisfazer alguns dos seus desejos, ouvir aqueles a quem o agradaria, e isso culmina, né, numa situação um pouquinho difícil. Só quando nós chegamos no capítulo 11, nós vemos um Roboão um pouco diferente. E nós podemos fazer então aqui no capítulo 11 uma meditação sobre a vida de Roboão e a vida de Jeroboão, né? Dá para fazer um paralelo dos dois e perceber, imaginar ou avaliar, melhor dizendo, com quem nós temos parecido mais. Né? Fazer essa ideia, com quem nós temos aí, nosso estilo de vida tem parecido mais com quem. Sabemos que Roboão no capítulo 10 toma uma decisão e isso tem consequências. E vem a revolta, né? Jeroboão ali se junta com o povo do norte e se rebela contra Roboão. E Roboão aqui no início do capítulo ele fica, né? Diz então o texto que quando Roboão chegou então a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Então ele vê toda aquela situação, o povo se rebelou contra ele, ele não imaginaria que isso poderia acontecer, ele não imaginou que o povo iria aceitar tranquilo, como desde então tem sido, mas o povo se rebela. Então ele junta ali essa quantidade de homens, né, 180 mil homens, muita gente, para guerrear, ir lá guerrear contra os seus próprios irmãos e tomar o reino de volta. Só que quando chega no versículo 2, diz: entretanto veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e todos os israelitas de Judá e de Benjamim, assim diz o Senhor, não saia a guerrear contra os seus irmãos. Percebemos que a palavra do Senhor vem, né, em direção a Roboão para que ele não faça isso, para que ele não vá guerrear. E na continuação do texto vai dizer que Roboão ouve, né, a voz do Senhor, ouve aquilo que o Senhor estava dizendo e não sai para guerrear, desiste, ali começa então a cuidar das suas terras, a cuidar do seu povo, é abençoado, é ali, né, ele busca ali de alguma forma estar restaurando o culto, o templo, toda aquela questão. Então é um reino que nós podemos pensar, não um reino perfeito de forma alguma, mas um reino que começa a dar indícios de buscar a presença do Senhor. Já quando nós vemos Jeroboão, nós vemos totalmente diferente. Jeroboão vai com a maior parte das tribos e faz toda aquela questão, e a primeira coisa que ele faz, que a gente percebe, é expulsar os sacerdotes, os verdadeiros sacerdotes, né? Alguns eles matam, outros, para não morrer, precisam fugir para não serem mortos. E nós percebemos então que Jeroboão é aquele que se afasta, tenta afastar o povo da presença de Deus. É aquele que não está mais buscando ao Senhor, está buscando aquilo que ele quer. Então, quando nós olhamos aqui no versículo 3, diz que os sacerdotes levitas de todos os detritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até abandonar suas pastagens e seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos o havia rejeitado como sacerdote do Senhor. Então os verdadeiros sacerdotes, aqueles que eram ungidos pelo Senhor, Jeroboão rejeita. E aí o versículo 15 diz: nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que havia feito em forma de bode e de bezerro. Então, duas situações. Primeiro Roboão, que mesmo errando, mas agora ele ouve a voz do Senhor, ele ouve aquilo que Deus está direcionando e recua, obedece à voz do Senhor. Já vemos aqui Jeroboão que agora não, ele tenta implantar a sua forma de culto, a sua forma de religião. Todos aqueles sacerdotes que eram os sacerdotes verdadeiros instituídos por Deus, ele expulsa e agora ele coloca sacerdotes segundo a sua vontade, aqueles que apoiavam o seu pensamento. Então, nessa comparação que a gente para pensar, como que nós estamos? Como que está a nossa vida diante dessa questão? Temos buscado, porque às vezes acontece, sabe, de repente não conosco, vamos pensar assim,
mas de pessoas que usam o texto bíblico para basear o seu pensamento, de pessoas que usam alguma coisa para falar, tá vendo, é por isso que eu faço isso, e rejeita o que é verdadeiro e busca algo que vai ser de acordo com aquilo que ele está pensando, para apoiar a sua vontade. Então nós vemos duas situações. Vemos uma situação de Roboão, a qual tem uma decisão de ir guerrear, mas não tem dificuldade de voltar atrás. E é algo que nós não podemos ter. Criarmos projetos, e muitas vezes for necessário voltar atrás, criar pensamento, criar sonhos, em determinado momento falar assim, olha, não é isso que Deus quer. E recuar não é feio, porque quem nos direciona é o Senhor. E Roboão aconteceu isso com ele tem um pensamento, tem um desejo, mas quando vem a palavra de Deus sobre a vida dele, ele para. Já vemos totalmente ao contrário Jeroboão, que afasta tudo aquilo que era voltado para Deus, tudo aquilo que era voltado para buscar a presença de Deus, ele afasta. E o que ele faz? Nomeia os seus próprios sacerdotes, nomeia os seus próprios, aqueles que iriam buscar as suas idolatrias, aquele que ia fazer aquilo que ele bem gostaria de fazer. Sabe? Não, eu quero do meu jeito, eu quero da minha forma, eu não gosto assim, eu não gosto desse jeito. Então ele busca algo para que possa agradar. É desse jeito que eu quero, é assim que eu gosto, é dessa forma, assim para mim não tá bom. Então ele busca a servir, né? Ele busca um Deus a qual cumpre tão somente a sua vontade e seus desejos, e automaticamente ele se torna um grande idólatra. Que possamos pensar nisso, avaliar com calma e refletir sobre as nossas vidas. Beijo no coração, fiquem todos com Deus.